Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos voltando da viagem interminável pelo interior do centro-oeste aqui do país. Não consegui gravar, infelizmente, durante essa viagem, porque os quartos que eu aluguei lá nos hotéis não tinham isolamento acústico apropriado para a gravação e para que eu não fosse expulso dos hotéis. Então, cá estou eu para falar da última aposta da Netflix. Eu me iludi, eu fui idiota, eu admito. Cara, que bagunça. Resident Evil, tem 25 mil filmes, um pior que o outro, é uma desgraça na Terra. Teve a nova versão agora, que no trailer era promissora, no começo parecia bom, aí pouco depois do começo ficou um lixo e o final parecia o começo. Assim, não dá, não deu, erraram tudo. E aí a Netflix trouxe aí uma série com uma releitura, digamos assim, né? Tipo, existem nomes de personagens que se repetem, mas não necessariamente são os mesmos personagens, existem referências às coisas que aconteceram, que não necessariamente são como nós lembramos, e no fim das contas, cara, podia chamar de qualquer nome essa porcaria, que ia dar no mesmo. É só mais uma série em que aconteceu um apocalipse zumbi e as pessoas são sempre as piores coisas que poderiam acontecer para o planeta Terra e a desgraça acontece. Acompanhamos aqui duas irmãs que, por incrível que pareça, são gêmeas, elas são completamente diferentes, mas são gêmeas, que são filhas de ninguém mais, ninguém menos que o Albert Wesker, que quem acompanha a série de games sabe que é o grande vilão da história. Nos filmes lá, naquela, sei lá, uns 9, 8 filmes lá anteriores que tinha Mila Jovovich, ele era muito parecido com o personagem dos jogos, e aqui temos um ator completamente diferente, mas muito melhor gabaritado, assim, tipo, na minha opinião, é um Albert Wesker muito interessante, que quer cuidar das suas filhas e que, aspas, está fugindo de um problema que aconteceu lá em Raccoon City. Então, sim, o que aconteceu nos games, em tese, é retratado de maneira bem distante pela série. Tipo, aconteceu algo em Raccoon City, foi culpa da Umbrella, não sei o que, e o Wesker estava envolvido, mas não da maneira como a gente lembra nos games. Mas temos uma nova abordagem. Os zumbis também são diferentes, eu não quero estragar a experiência de quem ainda vai tentar assistir, afinal a série estreou num dia que eu considero um pouco estranho, uma quinta-feira, então ainda tem tempo aí da galera assistir. Mas a grande realidade, velho, é que existem referências aos games, existem algumas coisas que são muito próximas dos games, os Lickers, por exemplo, os monstros lá com aquela linguona e tudo mais, que te encontram pelo som, não necessariamente pela visão. Mas assim, no frangir dos ovos, a realidade é que a série é uma bagunça, cara. Ela é contada em duas linhas temporais, 2022 e 2036, salvo engano a data, acho que é 2036, ou seja, um pouco antes da desgraceira completa e absoluta acontecer, e depois lá uma visão pós-apocalíptica do que aconteceu, né, um futuro distópico muito lazarento. E cara, a grande realidade é, em termos de produção, direção de arte, efeitos especiais, isso até me surpreendeu, o nível de violência gráfica, a exposição que a gente tem ali, a sangue, tripa, que é o esperado quando tu tem uma série de zumbis, afinal de contas, são ou eram seres humanos que vão se deteriorando, então tu espera que tenha um nível mínimo de gore acontecendo, não decepciona tanto. Como eu disse, o ator que me fugiu completamente o nome, que interpreta o Albert Wesker, é bom, eu gosto dele. As meninas do passado estão ok para um melodrama adolescente, mas eu acho que o grande problema é que quando a gente tá lá no futuro, 2036 e tal, a maioria dos personagens são 100% descartáveis, assim, tu não consegue ter um mínimo de empatia pelo que está acontecendo, e as decisões que são tomadas durante esse momento, no futuro, elas são de estúpidas a totalmente idiotas, tá ligado? Então, assim, é só pra história seguir andando e andando e andando, e tem que contar muito com a tua boa vontade. O que não é o caso, porque para que tu tenha boa vontade com o que tu tá assistindo, aquilo lá tem que te entreter de alguma maneira, tem que ser alguma coisa interessante. O que não é o caso aqui, infelizmente, velho. É mais uma adaptação de Resident Evil que, tipo assim, é aquela máxima, o jogo, ele já é um filme por si só, ele tem um roteiro, ele tem começo, meio e fim, ele tem continuação, ele tem porquê que as coisas acontecem, ele tem diálogos, ele tem tudo, ele é um jogo cinematográfico, parando pra falar.
Se o filme lá, o primeiro filme do Silent Hill, deu certo, em que eles quase fizeram copia e cola do primeiro game, por que não fazer a mesma coisa com Resident Evil? Tentaram nesse último filme e, cara, cagaram tudo. Assim, o Leon é um idiota cospobre de Fiuk e o resto do elenco é totalmente dispensável. E os outros filmes nem se fala, né? Tipo, criaram a Alicia lá que, enfim. Mas o que me assusta na série é que, cara, se tu tivesse colocado qualquer outro nome, não teria gerado o hype que gerou por ser Resident Evil. Mas acho que as pessoas assistiriam do tipo assim, ah, uma série de zumbi, ok, vou assistir. E não é o caso aqui. Quando tu bota o nome Resident Evil, tu leva uma expectativa que aqui tá longe de ser cumprida. Tipo, não tem absolutamente, assim, nada que vale a pena tu falar, cara, assiste por causa disso. Direção de arte, a fotografia, os efeitos especiais, algumas poucas cenas de ação. Cara, se a gente for pegar aqui, que são 8 episódios, tu vai botar ali, o primeiro tem 1 hora, o resto fica na faixa de 40 minutos. Se a gente for compilar tudo que funciona, cara, não dá 5 minutos de série, tá ligado? Então, é complicado. É que nem os filmes. Os filmes tu pega, ela tem um ou outro momento que tu fala, ah, que cena legal, que bacana, pô, lembrou o game. Ou não, é uma cena original muito legal, que, pô, me inseri ali nela, mas, cara, de resto, não dá. Nota para a série 3. 3 de 10, deixando isso muito claro. Às vezes uma nota baixa, a galera fala, ah, mas é 2 de 5. Não, é 3 de 10, velho. Nesse caso poderia ser 3 de 100, porque não funciona. É desperdício de tempo, vai assistir alguma outra coisa, vai jogar os games, vai matar a saudade da nostalgia que é Resident Evil e vamos rezar aí para que a Netflix, neste caso, cancele, não tenha mais nada envolvendo Resident Evil, porque é isso que me irrita às vezes. Tu tem umas séries muito boas, umas séries muito legais que a Netflix simplesmente caga para aquilo e acabou, não vai ter final e é isso aí mesmo, foda-se. Enquanto que essas bombas que eles produzem, fazem a coisa acontecer, entregam um produto absurdamente meia boca, infelizmente sem o mínimo critério de qualidade para que entretenha aqueles como eu, que são fãs da série de games e releva ali os filmes, enfim, não dá. Beleza, gurizada medonha? Muitíssimo obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like, procure nossas redes sociais, Instagrams, Fala Prezados e Horror Gratuito. Fala Prezados, vocês trocam ideia com a Anísio. Horror Gratuito, vocês trocam ideia diretamente comigo, beleza? É isso então, gurizada medonha. Muito obrigado, beijo, abraço, tchau, hein? Fui, valeu, falou!